E aí galera, tudo bem? Espero que todos estejam excepcionalmente bem. No vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo mais para dialogar com vocês sobre 3 pontos importantes que eu aconselho a todos trabalharem dentro de vocês mesmos para quando se possui algum sonho de ir e sair do país, que assim seja, qualquer outro tipo de sonho, tá bem? Para quem não me conhece, meu nome é Enzo, eu tenho 22 anos, atualmente eu moro aqui em Portugal, especificamente na cidade do Porto, e como vocês podem ver, esse é meu pequeno quarto, pois eu moro num quarto e trabalho com logística. Vou contar um pouco mais sobre vocês, minha trajetória até chegar aqui. Sempre fui um menino que teve esse sonho de morar fora do país, então dentro desse processo, nos últimos 3 anos, eu fiz esse planejamento para vir para cá também. E um dos pontos, né, que eu vou começar a introduzir para vocês, que eu trabalhei muito durante esses 3 anos, né, até chegar aqui, e que me ajudou muito, foi trabalhar o meu emocional. Por que eu digo isso, emocional? Ele é a base de tudo, tá? Seja ela uma mudança, seja ela estudar, seja ela viver, né? A vida em si, o emocional, ele tem que ser a base de tudo. E por que eu dou muita ênfase no emocional? Pelo simples fato de eu sempre fui muito ansioso e impaciente comigo mesmo, principalmente, tá? Por mais que, na maioria das vezes, eu aparento estar calmo, né? Para as pessoas que me conhecem, né? Sempre dizem, isso, tu é uma pessoa calma, tu sempre apresenta, tá paciente, mas muitas das vezes eu tô surtando por dentro, mas enfim. Umas coisas que me ajudaram muito, né, trabalhar no emocional foi sempre tentar manter uma rotina mais ativa. Não precisa ser a rotina perfeita, tá? Eu não quero dizer isso aqui nesse vídeo porque isso também é uma coisa que pode piorar muito o seu emocional. Não é isso que eu vou dar ênfase. É uma rotina ativa, desde tu seguir um padrão de estudo, tu seguir uma rotina de atividade física também, porque isso é importante, isso é a base, né? Tu se alimentar bem também é outro ponto excepcional. Sempre tá se, né, hidratando, se alimentando bem, né, comendo frutas, enfim, o básico bem feito, famoso, arroz e feijão para nós, né, é o arroz e feijão da vida. E por que eu digo isso? Porque foi uma das coisas que eu comecei a prestar muito mais atenção, né, principalmente depois que eu cheguei aqui. Porque a partir do momento que você dá esse passo a mais, né, esse passo além, vamos dizer assim, se você não tomar cuidado, no primeiro tropeço, tu pode perder totalmente a esperança. E não é isso que deve acontecer, não é isso. Porque sempre quando comentamos com alguém sobre algum sonho, alguma estratégia de vida, algum plano para a vida, muitas pessoas vão falar que você tem que tomar cuidado, porque se der errado, né, se isso não funcionar, mas sempre tomem cuidado também para quem que vocês vão contar, porque, pronto, a única pessoa que vai te impedir disso, a única pessoa que pode ser capaz de fazer isso não dar certo é você mesmo. Não existe outra pessoa também. E segundo ponto, uma coisa que é excepcional é financeiramente, se planeje financeiramente. Porque eu dou muita ênfase também neste ponto financeiro. Eu fiz um vídeo, né, para quem não viu, né, aqui no meu canal, sobre planejamento financeiro básico. Você não precisa também fazer algo gigantesco. Tu pode fazer simplesmente esse planejamento dentro de um bloco de notas, né, assim como eu fiz muito no começo, né, quando eu comecei a planejar as minhas coisas, eu fazia muito dentro do bloco de notas. Mas atualmente eu faço dentro do Excel. E do Excel, para mim, acaba sendo melhor, porque eu sempre estou mexendo no computador, então isso sempre está na minha cara. Tá sempre aberto aqui em stand-by, tá lá, análise de gastos mensais. Tá sempre aqui na minha cara. Eu tô vendo aqui agora. Mas é uma coisa que eu dou muita ênfase, porque a partir do momento que você começa a se organizar mais financeiramente, é a partir do momento que tu tem a visão para onde o dinheiro tá indo,
tem a visão do quanto tu pode guardar mensalmente e tu ainda tem a visão do quanto tu podes gastar dentro desse determinado mês. O que não é ruim, porque a partir do momento que tu começa a fazer esse pequeno exercício mensalmente, tu vai criando uma bola de neve positiva, porque tu tá guardando dinheiro, tu tá investindo de certa forma, seja ela para sua viagem futura, seja ela para comprar uma casa, um carro, qualquer sonho for, tá? Qualquer objetivo. Mas você tá fazendo esse exercício, isso é fundamental, tá? Para um desenvolvimento financeiro bom. Em seguida, né, aqui é mais por caso de pessoas que querem ir para algum país. Vocês devem sempre pesquisar documentações necessárias. De novo, vou dar ênfase pro bloco de notas, porque é uma coisa que eu fazia muito. Então sempre coloquem assim no bloco de notas sonhos, né? Planejamento para, um exemplo do meu caso, Portugal. O que é necessário? Primeiro ponto é resolver passaporte. Escreve passaporte. Segundo ponto, visto. Qual visto, tipo de visto tu quer vir? Qual é a sua finalidade nessa viagem? Qual é a sua intenção? Minha intenção é estudar. Visto estudante, pesquisar valores e entender o processo migratório. Entenda o processo migratório que funciona em cada país, porque assim, isso é um passo que nós trabalhamos muito para pegar e dar esse passo. E sempre temos que ter muito, mas muito cuidado. Porque é aquilo que eu falei, dependendo do seu tropeço, tu pode perder todo esse planejamento que tu fez uns anos atrás. Eu comecei a planejar essa viagem para cá, essa mudança para cá, em 2022, foi quando eu tinha 18 anos, e a primeira coisa que eu fui e resolvi, passaporte. Primeira coisa que eu tirei e eu recomendo vocês fazerem. Tire um passaporte, porque vai ser a primeira coisa que tu vai precisar, é o passaporte. Segundo ponto, depois que eu tive o passaporte em mãos, eu comecei a fazer o planejamento de quê? Financeiro, no qual eu separava uma quantidade X todo mês para ir juntando, para comprar euro também. Então, assim, pequenas coisinhas que eu ia fazendo. Tu não precisa pegar e comprar de uma vez, 2.000 euros. Não. Separe todo mês ali, R$150, R$200. Se tu conseguir, se não conseguir, R$200, não tem problema. R$120 que for, para comprar nem que seja 20, 30, 40 euros. Isso te faz a criar um exercício mensalmente a longo prazo. Porque tu sabe que não vai fazer isso agora. Se você tiver condições financeiras para fazer isso agora, bum, de repente, maravilha. Mas caso não, tem que ser passinho de cada vez, né? Porque isso é de extrema importância e tu vai conseguir. É a primeira coisa que tu tem que colocar na sua cabeça. Tu é capaz. Tu consegue. E principalmente com um planejamento financeiro também. É uma coisa básica, é uma coisa que tu colocar dentro de um papel, escrever, né, estruturar o seu pensamento, o seu sonho dentro de um papel, você já tem praticamente um brainstorm preparado. Então você só tem que ver que ponto que tu vai seguir de partida, né? E desse ponto de partida vai levar para os outros casos. É algo que, por muitas das vezes, nós achamos que é fazer uma pequena organização é algo muito difícil. E não é. É algo que começa com pequenas atitudes também. Eu espero que esse vídeo tenha servido de certa forma, né, intuitiva para vocês. Eu vou fazer um outro vídeo futuramente mais voltado para processos aqui para dentro de Portugal, né, documentos que vocês têm que tirar, desde o passaporte, visto, enfim. E quais documentos tu consegue fazer aí do Brasil, que vai te ajudar muito no processo migratório para cá, tá bem? Mais uma vez, meu nome é Enzo, vejo vocês em breve e tenham uma ótima Páscoa. Obrigado.